Alinhamentos verticais e horizontais na escola entre as funções da escola. Pré-requisitos para se fazer os alinhamentos verticais e horizontais na escola. Antes de a gente fazer os alinhamentos verticais e horizontais, a gente precisa atender a alguns pré-requisitos. Cada um da escola deve saber qual é o seu principal quadrado, qual é a sua principal responsabilidade, qual a sua principal atribuição dentro da escola. A principal, pessoal, é uma só. Qual é a sua principal responsabilidade? Qual é o seu principal quadrado? Ele é um só. Isso é importante todos e você principalmente saber. Qual é o seu principal? Você também precisa saber quais são os seus principais quadrados, quais são as suas principais responsabilidades, que pode ser 3. Exageradamente 4, mas principais não pode ser mais do que 3. O principal é um só e os principais são 3. Quais são os seus 3 principais quadrados? Cada um também deve saber qual é o principal quadrado de cada um da escola, além de você, das outras funções. Você precisa saber o seu principal quadrado e o principal quadrado do outro. E quais são os principais quadrados, que são no máximo 3, dos seus colegas da escola. Então, esses são os pré-requisitos que a gente precisa ter para a gente definir os nossos alinhamentos. Vamos começar então pelos alinhamentos verticais. Quais são eles? De cima para baixo. Diretor com o vice-diretor, por isso que é um alinhamento vertical, vem de cima para baixo ou de baixo para cima. Diretor e coordenador geral. Coordenador geral com os seus coordenadores de área. Coordenadores de área com os professores. Professores com os alunos. Diretor e líderes de turma, existe aí sim um alinhamento vertical importantíssimo, diretor com os líderes de turma. A mesma coisa, diretor com os presidentes de clube. Coordenador geral e professores da parte diversificada, também é importantíssimo esse alinhamento vertical. Vice-diretor e professores de projeto de vida, também importantíssimo. Vice-diretor com os professores tutores, também é um alinhamento vertical importantíssimo. Por definição, as atividades, responsabilidades e atribuições das funções devem o quê? Nos alinhamentos verticais. Nos alinhamentos verticais, as atribuições, os quadrados, as responsabilidades, as atribuições devem ser distintas entre si, devem ser diferentes entre si. Elas devem ser diferentes, distintas, mas elas precisam ser convergentes entre si. E, ao mesmo tempo, devem ser complementares entre si. Então, as atribuições, os quadrados das funções das escolas nos seus alinhamentos verticais, as atribuições devem ser distintas, convergentes e complementares entre si. Alinhamentos horizontais agora. Quais são eles? São aqueles que existem entre vice-diretor e coordenador geral. É um alinhamento horizontal. O diretor não tem alinhamento horizontal porque não tem nenhuma função no mesmo nível. Coordenadores de área. Entre coordenadores de áreas existe um alinhamento horizontal. Professores da base nacional comum. Professores da parte diversificada.
Professores, alinhamento entre professores e projeto de vida. Professores da Base Nacional Comum, com professor da parte diversificada, com professores de PV, com professores de preparação para o trabalho. Esses também precisam fazer os seus alinhamentos. Quando esses alinhamentos começam a existir e começam a trazer resultados, a escola atinge resultados excelentes. Alinhamento entre alunos, entre líderes de turma, presidentes de clube e alinhamento entre tutores. Esses são os alinhamentos horizontais, se a gente não esqueceu de algum, na escola do ensino integral. Por definição, as atividades, responsabilidades, atribuições das funções da escola devem, nos alinhamentos horizontais, devem ser similares ou iguais. Similares ou iguais. Exceções. Professores da Base Nacional Comum, parte diversificada, projeto de vida, tutores e preparação para o trabalho. Por que as atribuições não são idênticas aí? Porque as necessidades, as habilidades e competências que os professores precisam ter nesses casos são distintos. Então, existe aqui uma exceção. A exceção da vice-direção e do coordenador geral também não são idênticas. Por quê? Porque o vice-diretor é responsável principalmente pelo projeto de vida, tutoria e administração da escola, enquanto o coordenador geral é responsável pela parte diversificada e a Base Nacional Comum e a integração entre essas duas coisas. Então, as atribuições aí não são idênticas, são distintas. E esses alinhamentos que a gente está colocando aqui, professores, etc., 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 e também do vice-diretor, são importantíssimos. Por quê? Porque quando estão acontecendo esses alinhamentos horizontais entre essas funções, a escola pode-se dizer que está madura, está próxima do grande sucesso de atingir uma grande maturidade. Agora, nos alinhamentos verticais e horizontais, existem as interfaces. E interface, o que é interface nos alinhamentos, tanto vertical como horizontal? É o ponto de contato entre atividades, atribuições, responsabilidades e indicadores, etc. Entre funções iguais ou diferentes. Então, é o ponto de contato que existe entre atividades, indicadores, atribuições e etc. Também é o ponto onde há uma entrega de algo para uma outra função, ou recebimento de algo, ou uma troca de algo entre funções iguais ou diferentes. Existe uma troca de coisas, de uma função para outra. Interações, o que é? Após uma interface, pode existir uma interação. E o que é uma interação? Acontece quando atividades devem ser realizadas simultaneamente por duas ou mais funções ou pessoas. É uma atividade que eu não consigo fazer sozinho. É uma atividade que eu preciso de alguém fazer comigo durante um tempo, curto ou longo, para que eu continue fazendo o que eu preciso continuar fazendo e que para outra pessoa continue fazendo o que ela precisa fazer. Acontece também quando eu não consigo fazer a continuar o meu trabalho se eu não fizer junto com essa outra pessoa. Quer dizer, eu preciso compartilhar algumas ações, discussões com uma outra função para que eu consiga continuar fazendo o meu trabalho. Isso é uma interação. E por último, interação, se a gente puder resumir, interação é fazer junto. Então, eu preciso fazer junto com você e vice-versa para que a gente faça o nosso trabalho bem feito.